Panorama Notícia ao vivo, diretamente de Santa Mercedes. Eu acredito que os internautas já estão acompanhando aqui o caso da Nayara, né? Uma moradora aqui da cidade, está lutando aí por direito a ter o tratamento contra a diabetes, né? Eu só estou aqui vendo aqui a qualidade do áudio, acredito eu que o áudio esteja bom. Estamos aqui do lado de fora da prefeitura, né? Lugar onde o contexto do que foi divulgado começou aqui, né? Chegou a ter um atrito ali dentro da prefeitura, onde até a polícia militar foi solicitada. Ô Nayara, você tem o tipo de diabetes 1. Isso. É uma diabetes complicada, né? E você tem que tomar alguns medicamentos para controlar essa diabetes, que são medicamentos de alto custo. Isso. Né? Desde quando você que você luta contra a diabetes? Eu fui diagnosticada com diabetes tipo 1 já há 11 anos. Hoje eu tenho 29 anos, eu fui diagnosticada aos 18, né? E assim, comecei o tratamento com a insulina que é ofertada pelo governo, né? Eu fiz uso 4 anos dessa insulina. Aí eu tive rejeição dessa insulina, né? Foi a primeira vez que eu fui para UTI em Dracena, fiquei 7 dias, né? E assim, depois desse tempo, eu já vim trocando 2 vezes por outras insulinas, né? E sem saber o motivo. Recentemente, gente, com o tratamento, eu descobri que além de eu ser portadora de diabetes tipo 1, eu também tenho outras doenças autoimunes que também prejudicam o meu organismo e por isso causa a rejeição dos medicamentos. O meu próprio organismo, ele cria uma imunidade contra o medicamento, né? Por isso que eu tenho essa dificuldade de me adaptar a certas insulinas e a qualquer outro tipo de medicamento, né? Ok. O pessoal já está entendendo, se eu deixar você vai no embalo. Né? Claro, você é uma pessoa humilde, não tem condições de bancar medicamentos de alto custo, no caso dessa insulina, e você procura, no caso, o órgão municipal, né, o órgão público, para te ajudar financeiramente para custear, né, esse tratamento contra a diabetes, né? É uma doença crônica, né? Você nunca vai deixar de tê-la, né? Então é pro resto da vida. E você estava procurando já há um certo tempo o setor de saúde e o setor social da prefeitura daqui de Santa Mercedes, né? Isso, olha, assim, eu já morei em Ouro Verde, né? Lá eu conseguia pelo setor social, eu nunca precisei ir na prefeitura, foi diretamente com a farmacêutica, ela entrou com um pedido lá na DRS de Presidente Prudente, né? Quando eu mudei para Santa Mercedes, né, eu também vim procurar o setor da farmácia para poder saber, né, me informar como que eu ia dar continuidade no meu tratamento, sendo que lá eu já recebia essa medicação. Eu passei alguns tempos, né, alguns meses recebendo do outro município. Aí a assistente social de lá enviou uma declaração para cá, né? Porque como eu já tinha me mudado e transferido o prontuário de saúde, eu já não fazia mais parte daquele município. Então eu procurei a secretária da saúde daqui da cidade, né, que antes era a Carla. No governo do Chegado, né? Isso, no governo do Chegado. Eu consegui essa insulina aqui através da Carla, ela me ajudou muito, ela me orientou, falou assim, olha Nayara, você tem que lutar, né, para você conseguir essa bomba. Nós tivemos uma paciente com vários problemas igual você aqui, conversa com a sua médica a respeito, que foi quando começou a minha luta por essa bomba. A gente vai falar da bomba depois. Então, no governo do Chegado, a prefeitura custeava 100% ou só uma parte? Sim, olha, essa insulina aqui, ó, essa daqui é de efeito rápido. Eu pegava pelo setor social, todos os meses, no começo do mês, eu levava a receita.
era encaminhado pelo setor social para o setor de compras da prefeitura. Com 2, 3 dias, a Farmais de Dracena, né, que era a licitação era para eles, eles entregavam diretamente na minha casa. E a outra insulina que eu tomava, eu consegui pela farmácia para um processo administrativo, né? Na DRS de Prudente, nunca foi judicial. Mas assim, no caso, você sempre precisou de medicamento de alto custo e nunca teve esse problema, né? Não, nunca tive esse problema. Primeiro eu iniciei com o tratamento do governo, né? Após ter essa rejeição, foi trocado os medicamentos pelo do alto custo e eu sempre fui em busca, né, da farmácia, do setor social, para eles me indicar pro correto, né? Como que eu ia conseguir isso daí, sendo que eu não tenho condições de estar comprando. Aí depois entrou o novo prefeito, teve a eleição, mudou o prefeito. Como que ficou a situação? Bom, assim, eu nunca tinha conversado diretamente com ele, eu sempre fiz da mesma forma. Procurei o setor social, levando a minha receita e assim, janeiro foi concebido da mesma forma que o ano anterior. Então ele pagou janeiro e... Fevereiro. Ele não, a prefeitura, setor social e de saúde. Janeiro ele mandou a insulina corretamente, depois de 2, 3 dias foi levado na minha casa, né? No mês de fevereiro já teve um atrito aí, né? Porque eu levava a minha receita lá no setor social, a receita era encaminhada para o setor de compras e aí acabava que eles ficavam de 1 a 2 semanas com a minha receita e não fazia a compra, que foi a primeira vez que eu fiz o boletim de ocorrência, né? Pela falta de medicamento. Aí você fez consulta em médico, né? Chegou a ter fazer uma ação para arrecadar dinheiro para passar para um médico particular, onde a médica te orientou, né? Isso, foi assim. Eu sempre fiz o tratamento no AME, eu nunca tinha feito tratamento particular, até porque eu não tenho condições, né? E num tratamento com um reumatologista do AME, ele falou para mim assim, olha, você conversa com a tua médica, né, que é responsável pela sua diabetes, ela já te conhece há mais tempo do que eu, porque eu só fui em 2 consultas com ele, né, e conversa com ela, porque você tem doenças autoimunes aí prejudicando o teu organismo. Foi assim que eu descobri que além da diabetes eu tenho essas doenças. A respeito de um tratamento que era um transplante de células-tronco, né, porque os meus anticorpos são todos negativos, eles atacam o meu próprio organismo. E através da palavra dele, da orientação dele, que eu conversei com eu fiquei desesperada no momento, né? E fui já estava, claro, depois que você começou a ter dificuldade aqui de conseguir os medicamentos, você já entrou na justiça, né? Teve esse procedimento, mas também tinha já essa orientação de mudança de medicamento, né? Na verdade é assim, aí eu fui conversar com ela e eu já vinha passando com ela no AME antes, que foi o que ela solicitou para mim aqui, ó, ainda quando chegado estava, né, como prefeito, ela solicitou para mim aqui, ó, um teste para bomba, né? E através desse teste, esse teste era pago. Quem custeou esse teste foi o setor social da cidade, na gestão do chegado. Eles enviaram esse teste de 30 dias, a gente estava já no começo da pandemia, eu fiz todas as orientações pelo celular, né, porque não podia ser presencial. Passei no teste, foi encaminhado para minha médica, né, e depois disso ela deu o laudo dela para a minha advogada poder entrar com o pedido dessa bomba junto ao município e ao governo, né. Aí assim, foi dito sobre mim que se eu tinha dinheiro para pagar o advogado, eu poderia estar comprando as minhas medicações, né, gente? Olha, eu tenho aqui uma declaração de hipossuficiência. Então, no caso, teve um site de Panorama que veio aqui. Você teria entrado em contato com o site primeiro, né? Isso. E ao invés do site, eu vi você como uma reclamante, né, que entrou em contato. Você estava internada quando o site fez o ao vivo, repercutiu também. Isso. Você estava de alta ou ainda estava internada? Não, a verdade é assim, olha, eu fiquei todos os dias indo pro pronto atendimento. Mas você chegou a ficar internado em algum lugar? Em Dracena. Quantos dias?
Não, só um dia. Ok. Eles não conseguiram me Aí internar. você entrou em contato com o site lá de Panorama, achando que o site viria aqui te dar uma certa atenção por você, né, ser a reclamante. Isso. No caso, o site ele veio aqui para Santa Mercedes e não te procurou. E ainda falou algumas coisas que você não gostou, achou que não foi coerente, não foi verdadeiro. E no caso do advogado mesmo que o site citou, segundo, né, o site falou, você chegou a pagar um advogado particular. Então muita gente questionou, mas ela tem condição de pagar um advogado, mas não tem condição de comprar uma insulina. Isso. Na verdade, gente, essa advogada ela é lá de Birigui. Eu não conheço ela pessoalmente, né? Ela me procurou pelo pessoal da bomba, ela já conhece, ela também é diabética, ela faz uso dessa bomba de insulina e ela foi voluntária no meu caso. Eu conversei com ela por uma videochamada, ela falou assim, olha Nayara, eu vou te ajudar porque eu também sou diabética, depois que eu comecei a usar essa bomba de infusão, minha vida é outra e eu procuro hoje ajudar as pessoas que têm o meu problema para que essas pessoas possam ter uma vida normal, entendeu? E isso daí não foi cobrado de mim, ela foi voluntária no meu caso. Eu assinei um papel, de hipossuficiência que eu não tenho condições de pagar, de arcar com os custos, né, os honorários de um advogado. Ah, ok. E quando foi passar pelo particular, médico particular, também você não tirou do seu bolso que você não tinha? Não, quando foi passada essa consulta lá em Ribeirão Preto, eu saí no comércio assim, várias pessoas vão estar lembrando de mim, porque eu procurei em Dracena, Tupi Paulista, Ouro Verde, Panorama, Pauliceia e aqui mesmo em Santa Mercedes, os comércios locais pedindo doação de brinde para fazer uma rifa para arrecadação do dinheiro para estar pagando essa consulta, porque eu não tinha como tirar do meu bolso. Então aquele tom assim que jogou no ar assim, para assinar que você teria condições não existe? Não. Eu não tenho condições, eu não tirei do meu bolso, várias pessoas comprou minha rifa, outras pessoas até doaram o dinheiro, assim, não quiseram nenhum número, pessoas que ganharam o brinde da rifa, não pegaram, devolveram o brinde para mim poder estar vendendo ou fazendo outro para poder estar me ajudando. Dá um jeito no seu celular que saiu, parece que deve ter acabado, acho que travou aí, vou pedir já outro celular para mim ver o retorno. Claro, durante esse contexto, né, ela com essa dificuldade de ter esses medicamentos, houve algumas coisas assim, alguns atritos, né? Chegou da polícia aqui na prefeitura, né? Porque o setor de saúde ou social estava naquela coisa de, né? Ofereceram ambulância também. Também ofereceram ambulância aqui, né? Mas no caso desse prefeito, né? Olha, foi assim, a questão da ambulância foi o seguinte, eu procurei, né, lá o setor da ambulância e eles disseram assim que não fornecia ambulância para uma consulta paga, né? Só se fosse pelo SUS. Aí para me fornecer essa ambulância, eu precisava de uma declaração da minha médica, falando que eu precisava dessa consulta lá em Ribeirão Preto. Senão eles não forneciam. Aí assim, como eu não tinha vaga no AME, demora muito para chamar e eu precisava com urgência dessa consulta, eu procurei o setor social também. Aí a assistente social estava de férias no momento, ela não tinha como estar fazendo o respaldo para pedir para mim, para pagar, para o setor de compras pagar essa consulta para mim. Então eu procurei diretamente o prefeito chegado e ele me doou o valor da consulta. Entendeu? Aí foi que eu fui lá na consulta em em Flórida Paulista com a doutora Rosana e ela me deu essa declaração aqui, falando que eu necessitava da consulta em Ribeirão Preto. E foi com esse papel aqui que eles me forneceram a ambulância, porque se eu não tivesse pagado para conseguir essa declaração, eu não teria ido na consulta, eu não tinha conseguido a ambulância para ir. Claro, o outro site lá falou muito que apurou, que viu documentos, mas também não viu os seus documentos, né? Não, e assim, falou também que eu só postava negatividade e que eu nunca postei, que eles me ajudaram. Que naquele momento de raiva, claro que você não vai falar, o prefeito já viu a ambulância, o prefeito fez isso, claro, também a boa parte que você falou não foi desse prefeito, né? Não. Na gestão dele. Mas então, eu vou chamar agora a sua mãe aqui, a dona Odete, e vou pedir pro rapaz me dar outro celular, porque esse daqui já não tá indo mais. Destrava aí, por gentileza, o seu, sem tirar o do ar. Pode continuar aqui do lado, viu, Nayara, também. A senhora vem aqui, dona Odete, a mãe da Nayara. Dona Odete, o dia que teve aquela treta que a polícia veio aqui, a senhora estava conversando com o prefeito, estava na sala do prefeito, a sua filha estava fora, né, da sala. Sim. O que aconteceu ali, né? Olha sempre pra câmera.
Olha, nós estávamos aqui na frente da prefeitura, esperando ele, que ele não estava aqui. Quando ele chegou na frente aqui, ela falou com ele, falou assim: seu Valdir, eu precisava falar com o senhor. Ele exatamente olhou para ela, né, e falou para ela assim: olha, eu não vou falar com você, que eu não vou falar com você, que eu não quero olhar na sua cara e não vou dar o seu medicamento. Se não tá bom para você aqui, você vai embora e volte para Ouro Verde. Aí exatamente ela falou para ele assim: não, o senhor tem que falar comigo sim, porque a prefeitura... Mas ela não estava com você na sala? Não, você... aqui foi aqui fora. Exatamente no momento que ela chegou. Nayara, você xingou o prefeito, ofendeu o prefeito? Se eu xinguei ele? Não. Eu simplesmente já estava nervosa porque há uma semana já que o setor de compras tinha me informado que estava com ele a receita e ele não tinha feito a compra do meu medicamento. E como eu já estava sem, já estava passando mal, eu fiquei preocupada, assim como eu fico todas as vezes. Eu já estava nervosa. Eu falei, olha, eu vou procurar para estar sabendo, né? E vim aqui na prefeitura. Ele... chegou, eu parei a moto na frente do carro da prefeitura. Tinha um senhor e um rapaz de pé no pilar da prefeitura. Eu desci da moto, a minha mãe desceu da moto. Ele passou no meio da gente, ele conversou com os dois rapazes. Não olhou nem pra minha cara e nem pra da minha mãe. Tratou a gente que nem cachorro. Ele entrou pra dentro, ali na porta, eu peguei, subi a escada e pedi permissão. Falei, olha, seu Valdir, eu gostaria de falar com você. Ele falou pra mim assim: pode falar, mas daí de fora. Aí eu peguei e falei, olha, eu vim saber do meu medicamento. Ele falou pra mim assim: você já procurou a farmácia, o setor social? Eu falei, olha, me desculpa, mas toda vez que eu procuro as pessoas, eles falam que a última decisão é do senhor, que é você que assina, que se você não autorizar, não é comprado nada. Ah, mas... você procurou a irmã Neide? Ela é secretária da saúde. Eu falei assim, olha, me desculpa, sinto muito, mas ela não é secretária da saúde. Quem está respondendo por secretário da saúde é o senhor. Aí ele ficou bravo comigo, falou pra mim assim, olha, eu não vou te dar o seu medicamento. Fechou a porta da prefeitura na minha cara. Aqui não tem secretaria de saúde, tem diretoria ou coordenadoria, coisa do tipo, mas é quase a mesma coisa. Sim. E você, vai ter mais alguma coisa que a senhora quer acrescentar daquela conversa com o prefeito? Sim, na hora que ela puxou a porta, que ele fechou a porta, que falou que não ia olhar para a cara dela e não queria falar com ela e que não ia dar o remédio. Aí eu falei com ele, eu falei assim, olha, então eu quero falar com o senhor. Ele falou para mim assim, eu também não vou te atender. Aí ela abriu a porta, ele fechou a porta, ela abriu e entrou. Aí exatamente eu entrei junto com ela. Aí lá dentro, a hora que ele entrou, ele falou para ela assim, eu vou chamar a polícia para você. Aí ela falou assim para ele, pode chamar. Aí ele falou assim, eu vou chamar mesmo. Tá, exatamente. Aí ele entrou, a gente entramos junto, aí eu falei para ele assim, eu quero falar com o senhor. Ele falou assim, eu não vou te atender. Aí eu voltei, fiquei na sala com ela. Aí passado mais ou menos uns 15 a 20 minutos, ele voltou. Aí ele falou para mim assim, a senhora eu vou atender. Aí eu falei, tudo bem. Aí ela foi junto comigo. Aí ele falou para mim assim, se ela for, eu não vou atender a senhora também. Aí que eu não quero a presença dela, né? Aí eu falei para ela assim, eu falei, olha, volta, senta ali na sala e fica me esperando que eu vou tentar resolver o seu problema. Aí ela voltou, sentou lá na sala, eu entrei no gabinete dele, fui explicar a situação dela, certo? E o médico da UTI, quando ela ficou em outubro na UTI internada, o médico da UTI falou comigo mesmo, falou para mim assim, falou, ó mãe, ela não pode ficar um dia sem essa insulina porque ela pode ir a óbito, certo? Aí falei com ele, aí ele pegou e, né, eu expliquei a situação para ele, aí lá no gabinete dele. Aí depois, aí quando eu tava lá dentro no gabinete, sim, ele me atendeu lá, conversamos. Aí o policial entrou, né, que foi chamado, sim, exatamente, estava fazendo o trabalho dele. Ele entrou, ficou de pé na porta, o policial, né. Aí eu peguei e falei. Aí eu ainda falei para ele assim, eu falei, eu acho que não tem necessidade do senhor abrir um boletim de ocorrência. Aí foi feito um boletim de ocorrência, né? Sim, foi. Aí eu falei assim, eu acho que não tem necessidade. Ele olhou para mim e falou assim, eu vou fazer sim, porque ela vai ter que aprender a respeitar, porque ela não manda aqui. Aí foi isso que ele falou para mim, exatamente, lá na sala dele. Aí eu falei, então tudo bem, né, vou fazer o quê?
Aí, depois eu peguei e ainda falei pra ele assim, eu falei, olha, se for pro senhor ficar com essa picuinha com ela, eu prefiro levar minha filha embora do que ver ela num caixão. Ele falou pra mim, ele respondeu pra mim exatamente, a melhor coisa que a senhora faz. Ó, Falou que não ia dar minha medicação. ok. No caso você ganhou do governo do estado esses medicamentos, a bomba, né, que é o kit, né? Isso. Porém, tem aquilo, né, o estado não dá para você contar com data. Não. Então você está tomando a insulina que é um pastor que doou, Isso, uma quantidade que dá para quantos dias? Então, esse pastor é daqui da cidade mesmo, ele me doou 3 canetas dessa daqui, ó. Cada caneta dessa dá para 5 dias. Então eu tenho a insulina para 15 dias, né? E assim, eu já tive conversando com a advogada, né, que foi responsável pela ganha da bomba de infusão. Ela falou pra mim assim, olha, Nayara, é complicado, por quê? Porque eles dão uma data pro estado cumprir com a obrigação, mesmo que o juiz assinou a sentença favorável. E assim, essa data venceu no dia 19 agora. Sim, o estado pode prolongar, eles podem pedir outro prazo. Então, só que assim, eu não posso ficar sem o medicamento aguardando isso daí. Por enquanto eles não me mandam, eu tenho que continuar tomando, senão eu preciso... Se fosse você pagar isso aí, pagaria quanto? Dá uns 1.000 e... Olha, fica em torno de mais de R$1.000. Você não tem condições para isso? Eu não tenho condições, eu não trabalho, né? E o meu marido, ele ganha um salário. Isso. E outra, essa bomba não é num luxo. Não. Né? Tem gente que vai achar assim, mas tem pessoas que vivem todo dia furando o dedo para... Eu não sei, é para medir? O que é? Isso. Furando o dedo, o povo acha isso bom. Todo mundo fura porque aquela não pode furar. Não é por aí. Né? Porque nós pagamos impostos, esses impostos têm que ser remetidos para a saúde. Né? E dar conforto para quem paga imposto, que somos nós. Então não é luxo você arrumar um equipamento que não precisa, não necessite de furar os dedos, porque é uma tortura, né? Todo dia ou um dia ou outro a furar dedo não é normal. Então essa bomba não é luxo para você, né? E outra, você em nenhum momento quer ter um tratamento diferente. Você está querendo aliviar, porque não é fácil todo dia ter que tomar, injetar remédio no corpo, né? Tanto é assim, olha, que antes de eu conseguir, no final do ano passado, eu não me recordo direito se foi em novembro ou em dezembro, eu procurei aqui o senhor prefeito, né, na prefeitura, ele me atendeu, eu fiquei aguardando, ele me atendeu, eu já estava desesperada, eu implorei para ele, eu falei assim, olha, se eu for em busca de doação de brinde, fazer um chá beneficente, conseguir essa bomba, comprar a bomba, o senhor me ajuda, porque a bomba tem um custo de mais ou menos uns 2.500 por mês, até o resto da vida que eu usar. Você me ajuda arcando com essa despesa? Ele olhou para minha cara e falou assim, olha, eu não tô dando conta nem de bancar a farmácia do postinho, entendeu? Eu saí chorando daqui. No caso, eu vou entender até o lado do prefeito, quando você fala dele ajudar em si, né? Porque a gente vê que a pessoa pública, ela muitas vezes a pessoa acha que tem que tirar do bolso para ajudar, né? Mas claro, tem o social, tem outros setores. O Panorama Notícia veio aqui até Santa Mercê, como vocês estão vendo. Procurei o prefeito aqui, né? O Valdir, né? O senhor Valdir. Quando eu cheguei ele tinha saído, mas tinha retornado, ele acabou retornando. Conversei com ele, foi super simpático, não houve nada assim que eu possa falar, eu fui mal atendido. Não fui, o pouco que eu conversei com ele. Ele disse que, no caso, era para mim me dirigir aos setores responsáveis, né? Eu conversei com a parte jurídica da prefeitura. Eu estava atrás de alguém que falasse em nome da prefeitura. O prefeito, então, ele em si ele não falou, né? Aí mandou para a parte jurídica, que também acabou também não querendo gravar ao vivo. Eu pedi também, falei assim, mas coloca o pessoal do setor de saúde ou do social para conversar. No momento eu não consegui, né? Eles falaram que poderiam se manifestar através de nota ou que o site, né, marcasse outro horário, outro dia, para poder estar fazendo essa entrevista, caso eles queiram, ok? Até então a gente não tem um parecer da prefeitura. Ela já tinha soltado uma nota, não vou ler porque o site já replicou essa nota, ok? Mas essa questão, ela tem medicamentos ainda para 15 dias, não há uma garantia que essa bomba, esse kit que ela ganhou do estado venha, né, nesse período, e ela já foi internada há poucos dias, precisou de
uma interferência médica, né, por causa da diabetes dela. Então essa é a questão, tá? Gostaria de falar mais uma coisa. Eu gostaria de esclarecer mais uma coisa, né? Nunca foi a minha intenção caçar confusão. Você não tem nada contra o prefeito, né? Não. Seu esposo, pelo que eu conheço, ele já trabalhou em cargos de confiança aqui na gestão passada. Não é nenhuma represária porque o outro prefeito perdeu. Não, não é. Tanto é assim, olha, eu não tenho nada contra ele. Nunca foi a minha intenção que chegasse a esse ponto, tanto é que eu publiquei e falei assim, olha, é um desgaste pro prefeito, no caso também para você. Só que assim, eu penso o seguinte, gente, as pessoas vão me entender. Em primeiro lugar, eu tenho que pensar na minha saúde. Eu estou em busca disso. Eu tenho 2 filhas pequenas que precisam de mim e eu estou em busca do meu bem-estar. Se ele tivesse me procurado, me conversado uma boca comigo, ele poderia ter ido na minha casa, eu teria atendido ele muito bem. Só que assim, ele não me conhece, ele não tentou entender o meu caso, você entendeu? Foi feito um BO contra mim por desacato, eu não desacatei ele, eu simplesmente estava nervosa e falei para ele que, como um gestor do município, ele tinha a obrigação de me ouvir. É meu direito, eu sou eleitora da cidade, eu voto aqui e eu procurei ele em busca de ajuda, ele simplesmente negou me atender. Ok. Olha, o site se coloca à disposição da Prefeitura de Santa Mercedes. É uma cidade pequena, né? Dificilmente tem uma situação dessa, mas é aquilo. Ela está lutando pelo direito dela, o prefeito, como homem público, ele também segue as regras dele, né? As regras da Prefeitura, mas é aquilo, né? O mais próximo dela e da população é o prefeito, é o setor municipal de saúde e social. Então, tem coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, porque acaba a população pode interpretar também de outra forma, né? Imagina se tudo for procurar justiça, né? Preciso de um remédio, vou procurar justiça. Eu acredito que, faltando aí, provavelmente o Estado manda esse kit, você não vai precisar por muito tempo de ajuda para poder ter esses medicamentos. Então, não sei se vai fazer falta para o setor social ou da saúde do município de Santa Mercedes, mas essa questão, volto a dizer, é uma questão que eu acho que dá para se resolver conversando, ok? Mas daqui, quando estiver acabando o seu medicamento, se não tiver resolvido com o Estado, se você quiser voltar, ligar para o site, fique à vontade, e também o site está à disposição para conversar com o prefeito ou qualquer responsável aqui pela Prefeitura de Santa Mercedes. O Panorama Notícias ao vivo fica por aqui. Tchau, tchau. O resto eu faço. Não desligou, né?